Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? A depender do horário que vocês vão assistir essa aula. Vamos para mais uma aula aqui, tá? Essa aula é aula de recuperação. Infelizmente não poderei estar na escola na terça-feira, mas essa aula aqui equivalerá à mesma aula presencial, tá? Vou fazer de tudo aqui para, além de explicar o assunto, tentar já puxar algumas possíveis dúvidas, tentar prever, né, na verdade, porque cada dúvida é individual. E já adianto a vocês que vocês têm uma lista, porque já passei na sala de aula e a gente já resolveu essa lista, tá bom? A prova não vai fugir muito do conteúdo da terceira unidade e o que a gente estudou lá foi funções inorgânicas. Além de funções inorgânicas, a gente também estudou uma parte de estequiometria e vocês viram como é que se dá o cálculo da massa de uma molécula, entre outros fatores, né? Que a gente retomou lá na tabela periódica. Então, focando aqui em funções inorgânicas, o que a gente vai ter, né? No início, em que a química ela estava sendo desenvolvida, acreditava-se que algumas substâncias elas só poderiam ser produzidas no organismo vivo. A ideia da força vital era muito presente nessa época, tá? Que a vida produzia, ela propiciava a produção de algumas espécies químicas. Dentre essas substâncias, nós temos aí a ureia, né? Que é o que dá o cheirinho específico da urina. E também está presente no suor, tá? Quando o Euler, um cientista alemão, ele conseguiu sintetizar a ureia, ele jogou por terra essa concepção de força vital, de que precisava ter a vida, ter um organismo vivo para produzir determinadas substâncias. E hoje a gente tem várias substâncias que são produzidas no organismo vivo, mas que a gente consegue produzir na indústria. Uma delas é a insulina. Tá? Tem uma bactéria que ela produz uma quantidade enorme de insulina. Essa bactéria ela é modificada geneticamente em algum laboratório farmacêutico, coloca essa bactéria para se multiplicar e a partir daí, com temperatura e pressões adequadas, a gente consegue tirar o que é insulina, tá? Então perceba que a química, para ela chegar no que ela é hoje, ela teve que passar por algumas desconstruções, né? Algumas desconstruções. Mas o que é então a química inorgânica? Se a química orgânica, naquela época, era direcionada às funções, né, às substâncias que eram produzidas nos organismos vivos, já a química inorgânica é aquela que vai estudar os compostos que são produzidos pela natureza e que não precisa de um organismo. Um exemplo é um sal. Para você produzir um sal, você não precisa de um organismo vivo. O sal está ali na praia. Para você produzir um óxido, você não precisa de um organismo vivo. Se você tocar fogo no papel, você produz o óxido. Para você produzir um ácido, você não precisa de um organismo vivo. Não é à toa que na laranja tem o ácido ascórbico, tá? No limão também tem ácido ascórbico. E por aí vai. Então, essas funções que a gente vai estudar aqui, elas estão classificadas como funções inorgânicas. E a gente já viu em sala de aula, vamos fazer essa revisão para vocês terem aquele sucesso, tá? Eu sei que na terceira unidade vocês foram excelentes. Muita gente que está aqui, né, pecou um pouquinho ali na segunda unidade, que foi um conteúdo um pouquinho mais puxado, mas na terceira unidade vocês foram super bem. Então vamos pegar só esse conteúdo para trabalhar, até porque o tempo ele não nos permite estender muito, beleza? Parar de falar aqui e vamos para a aula diretamente. Aqui eu trouxe essa reportagem, mas é interessante a gente falar sobre ela, porque, né? Ela diz assim, ó, chuva ácida e poluição matam peixes no rio Pirapó, em Maringá, diz IAP. Então perceba que o ácido ele pode ser usado, né, na natureza, se bem que a natureza não vai ter esse viés de maldade ou bondade, mas pode ser utilizado para um benefício da própria natureza. Aí a gente tem a vitamina C, o vinagre, entre outros, e como pode ser utilizado também com malefício para a própria natureza, porque os peixes estavam lá no lago e do nada veio uma chuva ácida e acabou matando aí vários peixes. Então perceba que o ácido ele tem essa capacidade, tá? De destruir coisas, de corroer coisas. E então a gente pergunta, se a gente está falando de ácido,
por que, que o ácido tem essa capacidade e o que é o ácido, então? E aí entra a definição de ácidos, né? O que são os ácidos? Segundo a definição de Arrhenius, ácido é toda substância que se ioniza em presença de água e origina como um único íon, um dos íons, né? Como um dos íons, o cátion H+. Então, observe aqui no slide, ó. Para ser ácido, a gente precisa ter no meio H+. Isso aqui que vai definir o que é ácido. Como o ácido ele vai partir lá de uma molécula, a gente viu que uma molécula ela é eletricamente neutra. Então, não existe polos aí na molécula. Já que não existe polos e a gente precisa formar cátions e ânions, qual é o processo que vai favorecer o que a molécula ela vai passar para liberar esse cátion H+. Esse processo aqui, ó, ionização, tá? Então, para ser ácido, tem que se ionizar. Se não se ioniza, a gente não vai ter essa presença de H+. Então, o H+ no meio já foi um processo de ionização e a partir daí nós temos os ácidos, tá? O que define ácido é H+. Coloca isso aí no caderno, no resumo e vamos para frente. Já que a gente sabe o que é um ácido, que é o H+, né? A gente pode classificar esse ácido quanto à presença ou não de oxigênio. Então, aqui a gente tem o quê? Os ácidos são hidrácidos quando não, preste atenção, ó, possuem oxigênio em sua fórmula molecular. E aqui eu tenho um exemplo. Primeiro, para ser ácido tem que ter o hidrogênio. Se não tiver hidrogênio, não é ácido. Isso aí vocês já sabem, porque eu falei em sala de aula. Todas as moléculas aí, tá vendo que eu estou fazendo a setinha aqui? Elas têm o hidrogênio. Só que nessa molécula não vai aparecer aí o oxigênio. Logo, a gente vai chamar de hidrácido. Por quê? Porque hidrogênio começa com H, ó, hidrogênio. Logo, hidrácido. Então, quando não tem oxigênio, a gente chama de hidrácido. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui embaixo que apareceu oxigênio. Quando aparece o oxigênio, a gente vai chamar de oxiácido. Esse oxi aqui é por causa do oxigênio, tá? O oxigênio vai gerar o nome do oxiácido. Então, ó, tem oxigênio para a gente vai ser o quê? Oxiácido. Onde é que está o oxigênio? Está aqui, ó. O4, O3, O3, O4 e por aí vai, tá? Quando não tem oxigênio, a gente chama de hidrácido. Quando tem oxigênio, a gente chama de oxiácido. Bom, outra classificação dos ácidos, que a gente já viu em sala de aula, é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quantos hidrogênios uma molécula ela pode liberar no meio aquoso, tá bom? Já que a gente está falando do ácido de Arrhenius. Então, vamos lá. Em função da quantidade de íons H+, liberados em água, os ácidos podem ser classificados da seguinte maneira. Monoácidos. Mono, aqui, vem de 1, tá? Então, toda vez que liberar apenas um íon H+, a gente vai chamar de monoácido. Aqui o exemplo. Quando não aparecer número nenhum aqui embaixo do H, é porque é 1, beleza? Então, vou dar um zoom aqui, ó, para vocês perceberem. Aqui não apareceu número nenhum embaixo do H. Perceba aqui do oxigênio, aqui a gente sabe que é 3. Mas do H aqui não tem número nenhum. Se não tem número nenhum, é porque é 1, tá? A própria letra já é o ácido aqui. Então, esse ácido aqui, ele vai liberar apenas um H+. Logo, a gente vai chamar de monoácido. Beleza? E aí a gente continua, ó. Diácido. Di vem de 2. Então, liberam 2 íons H+. Nesse caso aqui, ó onde o 2 aparece, embaixo do H, tá? Não confunda esse 2 como se fosse do S, porque não é. Esse 2 pertence ao H. Ó aqui também o 2. Tá vendo? Então, aqui nós temos diácidos, porque vão liberar 2 hidrogênios no meio reacional. Já aqui nós temos triácido. Tri vem de 3, ó. 3 aqui, tá vendo? E 3 aqui também. Vou dar o zoom aqui para vocês perceberem.
Tem um 3 aqui e 3 do lado de cá, do lado direito que eu estou passando a mãozinha. Logo, a gente tem aí um triácido. E um tetrácido? O tetrácido vai ser aqui a espécie química que tem 4 hidrogênios e liberam 4H+. Tá? Liberou 4H+, a gente tem um tetrácido. Olha o que acontece aqui. 4, tá vendo? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Se tem 4, possivelmente esses 4 vão ser liberados como H+. Logo, esse ácido aí é um tetrácido. Preste atenção, porque aqui agora a gente classificou os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, tá? Todos aqueles que podem sair como H+. Tudo bem? Bom, aqui a gente vai ver outra classificação, mas está relacionada à força do ácido. E aqui a gente vai ter o quê? Primeiro, para a gente dizer qual é a força do ácido, teremos que perceber se esse ácido é um oxiácido ou um hidrácido. Por quê? Porque se ele for um oxiácido, lembrando que oxiácido são todos os ácidos que aparecem lá oxigênio na fórmula. Vou dar um exemplo aqui, ó. H2SO4. Tá? Então aqui é um oxiácido. O que acontece aqui? Se aparecer oxigênio na fórmula, a gente vai usar a regrinha. A regrinha vai ser qual? Aqui, X, né? Vai ser igual a quantidade de oxigênio e a diferença de hidrogênio. Logo vai ficar X vai ser o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. A gente pode dizer que X vai ser igual a O menos H. Tá? Aí, ó, perfeito. Vou fazer aqui um exemplo para esse aqui. Então, quantos oxigênios nós temos aqui? Nós temos 3 oxigênios. Quantos hidrogênios nós temos? 1. Então, fazendo essa subtração aqui, a gente vai achar que número? 2. Aí você fala, professor, esse 2 quer dizer o quê? Me diga aí. Vamos lá. Quando o valor de X for 2 ou 3, a gente vai ter um ácido forte. Quando o valor de X for 1, a gente vai ter um ácido moderado, que é médio, né? Ou semi-forte. Quando o valor de X for igual a 0, o ácido será fraco. Quer ver aqui um exemplo? Vou fazer sobre esse aqui, ó. Para esse aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui a setinha. Aqui. O H3PO4, tá? Circular ele. A gente vai fazer esse aqui. Como é que fica esse cálculo aí? X vai ser igual a 4 de oxigênio, tá? Aqui, ó, 4 menos 3 de hidrogênio. Esse resultado dá aqui o valor 1, tá? Logo, X igual a 1, a gente tem um ácido semi-forte, beleza? Qualquer dúvida, volta, tenta fazer os cálculos, mas fique sabendo uma coisa, atividade. Esse ácido aqui é fraco. Me diga aí, faça aí no caderno de vocês e veja porque é fraco. Para ser fraco tem que dar quanto? Tem que dar 0. Faça as contas do jeito que eu falei a vocês, ó. X vai ser igual a O menos H. E veja se dá 3 aqui para o ácido H3BO3, tá? Pronto. Já que a gente já sabe como classificar, né, a força de um oxiácido, agora vamos ver como é que fica a força para os hidrácidos. Por quê? Os hidrácidos é diferente. A gente não tem aí o oxigênio. Então, a gente vai fazer o quê? Né? São classificados como forte os hidrácidos da família 17, menos o HF, que é moderado. Eu vou adiantar aqui para pegar a tabela. Aqui a tabela. E olha só. Aqui está a família 17. Tá? Se o hidrogênio estiver ligado ao F da família 17, como HF, ele é moderado. Ele não é forte. É o único dessa família 17 que é moderado. E se estiver ligado aqui aos outros, todos esses aqui serão fortes, tá?
Então, se o hidrogênio estiver ligado ao Cl, ao Br, ao I, que é iodo, ao AT, que é estático, será ácido forte. Qualquer outro ácido que o hidrogênio se ligar será ácido fraco. Ok, gente? Fraco. Ah, professor, deu um exemplo aí. H2S. Olha onde está o S. Vou apagar aqui para vocês verem onde está o S. O S está aqui, ó. Aqui o S. O S está na família 16. Logo, é fraco. Tá? Só vai ser forte quando se ligar ao cloro, ao bromo, ao iodo e ao estático. Esse círculozinho aqui, ó. Moderado, só o HF. Os outros todos serão ácidos fracos, tá bom? Todos fracos. Bom, aqui, deixa eu passar a voltar, né? Me perdoem. Aqui, ó. E aí, por que aqueles peixes lá, eles morreram? Você pode falar, professor, aqueles peixes lá, eles morreram do nada? Deixa eu botar o slide aqui, gente. Foi isso mesmo. Aqueles peixes lá do início, eles morreram do nada? Não, eles morreram por conta da chuva ácida, tá? A chuva ácida, ela é um fenômeno natural. Ocorre na natureza porque os gases que são emitidos, eles formam ácidos de forma natural. A chuva já é levemente ácida. Mas essa chuva ácida, ela vem sendo intensificada com a emissão de óxidos que são emitidos pela própria sociedade humana, né? A gente, utilizando a indústria, acabamos lá liberando NO, NO2, CO2 e por aí vai. Então, essa emissão de óxido, quando ela encontra a água lá na atmosfera, olha só o que acontece. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Formação de ácido, no caso aqui é ácido nítrico, e aqui ó, H2SO4, ácido sulfúrico. Esses ácidos aqui, eles vão precipitar, né? A chuva vai cair e vai cair na forma de gotas com ácido já. E aqui é que está o problema, porque essa chuva ela vai cair em alguma parte que é longe da metrópole, né? Longe de lá da fábrica. Geralmente onde tem mata, onde tem plantações, onde tem lavouras, lagos, e esse aumento de acidez é que causa aí a morte dos peixes, porque a água vai ficar mais ligada ao hidrogênio H+, ao íon H+, e vai ficar menos ligada ao O2. Se a água está mais ligada com H+, e não com O2, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio. Se falta oxigênio, os peixes eles vão sentir essa falta de oxigênio, logo vai morrer, tá? Por isso que tem aquela mortandade de peixe lá no início da reportagem. É um dos problemas aí da chuva ácida. E aqui vem os óxidos que a gente terminou de falar. Então perceba que na prova de vocês vai cair ácidos, tá? E também vai cair óxidos. Tem mais ainda para a gente ver. O que são os óxidos? Os óxidos são compostos binários, ou seja, formados apenas por dois elementos químicos, e o elemento mais eletronegativo presente, né, é sempre o oxigênio. Eu me distraí aqui com o cachorro da Lisinha. Então vamos lá. Voltando, né? O que é isso aqui? Para a gente ter o óxido, a gente vai ter sempre aqui dois elementos, ó? O sódio e o oxigênio, tá vendo? Sódio e oxigênio. Cálcio e oxigênio. Aqui tem carbono e oxigênio. Então é um composto binário, tá bom, gente? Esse composto binário, ele sempre vai ter o oxigênio com mais eletronegativo. Aí eu vou relembrar vocês aqui o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons da ligação para si, tá? Então, em todos esses elementos aqui, o oxigênio ele tem um polo negativo sobre ele, porque ele está com os elétrons mais próximos dele. E aí a gente vai ter o quê? Um óxido básico, um óxido ácido, neutro e anfótero. Básico porque vai gerar bases, tá? Já ácidos, porque quando dissolvido em água, vai liberar ácidos. Neutros, quer dizer que não reagem. E anfóteros, que são esses aqui, ó, a gente diz que ele reage tanto com ácido como
com base, beleza? Aqui está a nomenclatura que vocês já viram em sala de aula. Vai ser o nome de prefixo e nome do elemento, tá? O nome do óxido aí. Então fica assim. Quando a gente tem o sódio, a gente bota na frente o óxido aí fala o prefixo, que nesse caso aqui são 2 sódios, e fala o nome do elemento. Então aqui vai ficar assim, óxido de sódio. Por que esse di aqui? Porque tem 2, tá? Esse di se refere a esse aqui, ó. Mas na prova de vocês eu vou cobrar mais a identificação. Quero que vocês identifiquem o óxido. Então isso aqui é um óxido, ó, composto binário. Isso aqui é um óxido e por aí vai. Aqui está a tabela, né, mostrando os ácidos e também por que é base ou ácido, como vocês já viram em sala de aula. E aqui temos algumas aplicações para os óxidos. Aqui a gente tem o quê? O peróxido de hidrogênio sendo utilizado na projeção de foguetes. Aqui é o peróxido de hidrogênio, ó, a famosa água oxigenada, tá? É muito utilizado para projetar foguetes. E toda essa fumaça aqui, gente, que vocês estão vendo, que eu estou desenhando, toda essa fumaça ao redor é água. Então, lá na combustão, né, que vai proporcionar, esqueci até a palavra, proporcionar, né, o foguete, a gente tem água sendo liberada lá nessa combustão, nessa queima, tá? Então aqui é água, ó. Tudo isso aqui é vapor d'água. Perfeito aí. Aqui também nós temos o óxido de silício, SiO2, que nada mais é do que areia, tá? O vidro ele é feito de areia, não necessariamente de areia da praia, mas é feito de qualquer areia, qualquer barro pode fazer o vidro. E aqui a gente tem a composição da areia, que é o SiO2. Outro óxido também é o óxido de magnésio. Ele é consumido pelos seres humanos como leite de magnésio. Muito importante para regular o pH do estômago, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aqui tem a chuva ácida. O que a gente tem aqui, né? Uma exemplificação da reação. Dióxido de nitrogênio reage com água. Aqui vai formar o ácido nítrico. E aqui o ácido nitroso, tá? Perceba lá que pela conta, a gente tem o que aqui? O X vai ser igual a 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. Logo aqui X vai ser igual a 2. 2 é forte. Então esse ácido aqui que cai lá na chuva ácida, ele é um ácido forte. Beleza? Por isso que ele mata alga, destrói algas, destrói lavouras. Porque é um ácido que ele corrói. Onde tiver água, ele vai consumir a água toda. Aqui também nós temos o dióxido de enxofre. Tem algumas indústrias aí que elas ainda emitem esse óxido. Esse óxido, quando encontra água, vai formar o HSO3, que também vai dar um ácido forte, tá? Se vocês fizerem a conta aqui, X vai ser igual a 2, que vai ser 3 menos 1, 2. Logo, essa chuva aí, se for chuva ácida, vai ser uma chuva que vai ter um potencial de destruição absurdo. E aí nós temos algumas consequências da chuva ácida. Monumentos sendo destruídos, peixes que não podem mais respirar porque está sem oxigênio no lago, principalmente, ou em rios. Rios nem tanto porque a água é corrente, mas lagos que a água é mais parada, esse fator ele é crucial, tá? E aqui nós temos também consequência em lavouras, ó. Lavouras ou então plantações, por causa disso aí que vocês estão vendo na tela. Bom, e aí vem, né? Como corrigir esse solo, né? Essa acidez no solo. Para corrigir essa acidez no solo, a gente faz um processo chamado calagem. Então, a calagem é a adição de calcário ao cal virgem. Por quê? Lá na adição do cal virgem, o calcário, o CaCO3, quando reagir com água, isso aqui vai dissolver e vai formar 2 íons, tá? O íon positivo, Ca2+, e o íon negativo, o carbonato. Esse carbonato aqui, quando ele encontra água, lá no meio mesmo, lá na Terra, ele vai formar o quê? O hidrogênio carbonato, e aqui vai formar uma base, que é o hidróxido, que a gente vai falar dela agora. Esse hidróxido aí
reage com água. E a partir daí que a gente tem uma reação de neutralização. Por quê? Se você tem aqui o H+, e ele encontra o OH- no meio, logo isso aqui vai ser o quê? H2O, que é água, tá? Então, a base ela é utilizada para consumir o ácido do meio. E o processo relacionado a essa questão é a calagem. Aqui nós temos uma foto da Votorantim. Um produtor aí, ele terminou provavelmente uma cultura, quer plantar outra. Um exemplo, ele plantou soja. Agora quer plantar milho, quer plantar feijão. Antes de iniciar com a fertilização e entrar com as sementes, primeiro ele joga calcário pela superfície da terra lá do solo para ter essa correção. Tá? Tendo a correção, agora ele entra com as sementes. E já que a gente falou das bases, o que são essas bases, né, que a gente está falando aqui? As bases são compostos que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica. Perceba que lá no ácido, a gente fala de ionização, porque o ácido ele é formado por moléculas neutras, tá? Então tem que ionizar. Já a base, não. A base é formada por ligação iônica. Então o que ela vai fazer? Se separar. Já existem íons. Então ela vai ser a dissociação, tá? Sofre dissociação iônica. E nessa dissociação vai liberar como único íon negativo o íon hidróxido, OH-, que também é chamado de hidroxila ou hidroxila, né? Oxidrila ou hidroxila, perdão. Aqui a gente tem o quê? O NaOH, perceba que é uma ligação iônica, família 1, o sódio é família 1, com elementos aqui, ó, no caso o oxigênio, família 16, e aqui nós temos o hidrogênio. Então, aqui é a ligação iônica. Então, esse hidróxido de sódio, em meio aquoso, H2O, ele vai fazer o quê? Vai liberar Na+, e OH-. Esse OH- aqui é que vai caracterizar a base. Então, se liberar o OH- no meio, é base. Coloque isso na cabeça de vocês. Liberou H, base. Tá? Qual é a diferença, então, de um ácido para uma base? Professor, eu quero saber identificar um ácido e uma base. Eu estou com dúvida. Vamos lá. Vou colocar aqui um ácido primeiro, H2SO4, e vou colocar uma base. Qual a diferença? No ácido, vou botar aqui A de ácido e B de base, tá? No ácido, a gente tem o oxigênio. Vou mudar de cor para dar um destaque. Botar lilás aqui. O oxigênio, ele vem separado do hidrogênio no ácido, tá? Ó, oxigênio do lado, veja aí, viu? E hidrogênio do outro. Acompanha a tela. Já na base não. Na base, a gente vai ter o quê? Hidrogênio junto com oxigênio. Opa, matei a pau. Se cair na prova, eu sei o que é um ácido e o que é uma base. É isso que eu quero que vocês saibam, tá? Ácido, o hidrogênio ele vem longe do oxigênio. Base, o hidrogênio é amigo, amiguíssimo, tá? Bem próximo, não pode separar não. Proximíssimo. Ó, OH, juntos. No ácido, H de um lado e oxigênio do outro. Aí tá um macete para a gente saber o que é um ácido e uma base, quando tem oxigênio. Já que a gente está falando de base, vamos classificá-las, né? As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas, OH, que contém na molécula. Esse H aqui é maiúsculo, tá, gente? Porque é hidrogênio. E esse O também. Então, teremos aqui monobase quando liberar uma hidroxila. Vai seguir a mesma regrinha lá do ácido. De base, ou de bases, né? Quando liberarem duas hidroxilas. Tribases, quando liberar 3. E tetra, quando liberar 4 hidroxilas. Tudo bem? Bom, outra classificação que a gente vai ver é quanto o grau de dissociação. Por quê? A base ela pode ser forte ou pode ser fraca. Então, as bases fortes são formadas por elementos da família 1A e 2A, família 1 e família 2, com exceção berílio e magnésio, tá?
que são moderadas. Já as bases fracas serão todas as bases que estejam fora da família 1 e família 2. Voltando aqui então na tabela periódica. Se eu tiver OH com Li é base forte, OH com Na forte, com K forte, Rb forte, CS forte, Fr forte, tá? Césio e Frâncio. Vou dar aqui um exemplo. Na, OH, base forte. Li, OH, base forte. K, OH, forte. Será forte também quando tiver cálcio, estrôncio, bário e rádio. Professor, e quando tiver? Pergunta valendo R$1 milhão. E quando tiver berílio e magnésio? OH ligado a berílio e magnésio. Moderado, tá? E qualquer outra base que aparecer fora de família 1 e 2 é base fraca. Quer ver um exemplo? Isso aqui pra gente também vai ser uma base, ó. NH4, né? NH3, OH. Isso aqui também vai ser uma base. Só que vai ser uma base o quê? Fraca, tá? Porque tem N, nitrogênio, ó, tá aqui. Então só vai ser forte por família 1 e família 2. A nomenclatura das bases. A gente viu isso aqui. Eu não vou cobrar na prova diretamente, mas é bom a gente aprender, tá? Para bases monovalentes, cujo elemento central tem apenas o NOx, né? No NOx, a gente vai dizer o seguinte. A nomenclatura será dada por hidróxido de nome do elemento. Aí fica, preste atenção. Como é que eu vou falar aqui para o LALOH3? Vai ficar hidróxido, que é aqui OH, de alumínio. Aqui, ó, hidróxido de prata. A G é prata, tá, argento? Aqui embaixo, hidróxido de sódio. E por aí vai, ó. K é potássio. Como é que fica? Hidróxido de potássio. Tá bom? Não vai cair na prova, mas a gente estudou e é bom revisar. Bom, eu trouxe aqui esse exercício porque tem todas as funções. Eu quero que vocês aprendam a identificar as funções, porque na prova a gente vai ver isso. E aí tem, dentre as funções químicas citadas, é classificada como ácido de Arrhenius. Primeiro, o A aqui não tem H, então a gente pode riscar. Se não tem H, não é ácido, tá? Para ter ácido tem que ter o H. A B tem H, mas só que o H está junto do oxigênio. H junto de oxigênio é o que para a gente? Muito bem, base. Ó. Então não é essa aqui. A C não tem H. E outra, gente, macete. O ácido ele só vai existir da família 13 a 17 na tabela periódica. Então só vai ser ácido aqui, ó. Hidrogênio ligado à família 13 e à família 17. Quando a gente olha o lítio está na família 1. Olha aqui o lítio. Lítio está na família 1. Logo, isso aqui não é ácido. Então, só sobra a letra D. Tá bom? A letra D para a gente é ácido. Já que a gente falou de ácido, óxido e bases, só falta agora a gente definir sais, que é uma das funções mais simples que tem. Então, os sais são compostos iônicos que, em solução aquosa, dissociam-se liberando um cátion diferente do hidrônio, ou do íon H+, né? E um ânion diferente da hidroxila, OH-. Então, se liberar uma coisa diferente de H+ e OH-, é sal. Olha aqui, quando eu coloco o NaCl, o NaCl não tem H e não tem OH. Logo, ele não vai liberar H+, e nem OH-. Por isso, ele não é considerado nem ácido e nem base. Além disso, o NaCl não tem oxigênio. Não pode ser considerado, nesse caso aí, óxido. Logo, vai ser o quê? Vai ser um sal, porque vai liberar algo diferente de H+, e algo diferente de OH-. Tudo bem? Aqui eu tenho
um resumo das funções para vocês pegarem e darem uma olhada aí. Dá uma pausa nesse vídeo, tá? Quando estiver estudando aí, dá uma pausa. Olha o que é base, tá vendo? Libera OH-, e a gente tem exemplo ali, NaOH, CaOH2, e ácido, libera H+, vai ter HCl, H2SO4, óxido é composto binário, tem que ter dois elementos. E aí a gente vai ter o que? Oxigênio com mais eletronegativos. CaO, Na2O, SO3 e por aí vai. E sais? Sais são ânion do ácido e cátion da base. Olha o que acontece aqui. Não tem H+, e nem tem OH-. A mesma coisa aqui, ó. Não tem OH- e nem H+. E por aí a gente descobre o que é uma base, um ácido, um sal e um óxido. Beleza, gente? Vocês têm a lista, estudem pela lista. Eu sei que vocês vão se dar muito bem, porque foram bem na terceira unidade, é o conteúdo da terceira unidade. Nem peguei da segunda, nem o da primeira. Eu peguei o conteúdo mais fácil que tem, o mais próximo de vocês. Tudo bem? Um cheiro, sucesso e até a próxima aula. Deixa eu parar aqui. Interromper. Cheiro.